Apresentando. O principal recurso de interação com o computador é o teclado. Além de essencial na inserção de textos ou digitação de endereços eletrônicos, é também muito usado na interação com o sistema, em modo textográfico e atalhos de diversos aplicativos. Usuários intermediários e experientes acabam se habituando e decorando combinações de teclas que economizam tempo na edição de algum documento. Vamos ver como usamos corretamente o teclado. O exemplo a seguir utiliza o teclado ABNT2, que vem com a adição das teclas C cedilha e Alt-GR. Testando os exemplos com Gedit. Execute a aplicação de textos ou Gedit para acompanhar os exemplos. Escrevendo o texto. A utilização mais óbvia do teclado é para escrevermos textos. A área onde estão contidos os caracteres que representam letras estão nesse setor do teclado. Caps Lock, travamento de maiúsculas e minúsculas. O uso do Caps Lock trava ou destrava a utilização de letras maiúsculas quando ativo e minúsculas quando desativado. Na maioria dos teclados, quando a tecla Caps Lock estiver ativa, um LED verde no lado direito na parte superior do teclado ficará aceso. Seus estados se alternam através de um toque na tecla. Usando números. Os números se encontram logo acima das teclas de letras e podem ser digitados diretamente. Ainda sobre a utilização de números. Há também a opção de usar o teclado numérico na lateral direita do teclado. Somente devemos verificar se a tecla Nulock está ativa. Assim como a Caps Lock, a tecla Nulock possui dois estados, ativado ou desativado, e há um LED verde para informar sua ativação. Espaçando palavras. Separamos palavras usando a tecla de espaço. Observação. Não use essa tecla diversas vezes para separar uma palavra da outra. Para separar uma palavra da outra, basta usar essa tecla somente uma vez. É muito comum diversas pessoas pressionarem insistentemente a tecla espaço no intuito de alinhar o parágrafo ou algum título. No decorrer da utilização do editor de texto, verificaremos que tal prática pode ser um desastre na formatação do documento. Quebra de linha. Para pular linhas, utilize a tecla Enter. Observação. Vale a pena lembrar que em um editor de texto onde possuímos opções de formatação, o uso da tecla Enter induz a quebra de parágrafo, e não simplesmente a linha embaixo da outra. Para usarmos uma linha embaixo da outra, é necessária a combinação das teclas Shift e Enter. Se isso for causar alguma confusão, esqueça essa observação até o momento ela se fazer necessária. Lembre-se que para pular uma linha, utilizamos simplesmente a tecla Enter. Tabulação. A tecla Tab é responsável pelo espaçamento de tabulações. Com o uso de tabulações, podemos organizar o texto de forma a passar informações alinhadas uma rente à outra. Também usamos o Tab para o espaçamento de início de parágrafo. Então veremos primeiramente a utilização do Tab para espaçar parágrafo. Aqui temos o início do parágrafo, vou posicionar o cursor aqui ao lado e vou apertar a tecla Tab para dar o espaçamento. Aqui logo abaixo temos outro parágrafo, vou clicar no início do parágrafo, vou pressionar novamente a tecla Tab para fazer um outro espaçamento. Aqui eu vou usar o Tab para fornecer tabulações. Então vou colocar aqui software e aqui vou colocar tipo. Aqui eu vou escrever Windows
Vou apertar o Tab. Vou botar proprietário. Vou colocar o Linux. Vou usar 2 tabs. E vou colocar livre. Então aqui está um exemplo de quando a gente pode usar a tabulação para organizar melhor as informações de forma a alinhar uma embaixo da outra, uma rente à outra. Apagando textos. O backspace. O backspace apaga o caractere que antecede a posição do cursor. Também podemos apagar textos com delete. O delete apaga qualquer caractere posterior ao cursor. Então, no nosso exemplo, o cursor está posicionado logo após a palavra D. Se eu usar o backspace, eu apago o D. Se eu usar o delete, eu apago a palavra exemplo. Um está antes e outro apaga para trás, outro apaga para frente. Movendo o cursor. Podemos mover o cursor com um clique do mouse ou através das setas do teclado. Teclar seta para cima move uma linha acima. Usar a seta apontada para baixo move o cursor uma linha para baixo. Setas esquerda e direita move o cursor através dos caracteres. Afinal, o que são caracteres? Caracteres são qualquer símbolos representados pelo teclado. Neles inclui espaços, letras acentuadas, pontuação. Qualquer símbolo que a gente tem representado pelo teclado, então é considerado um caractere. Tecla de mudança, Shift. Podemos usar tanto a tecla Shift localizada do lado direito como a do lado esquerdo. Como ela é uma tecla para se utilizar combinada com outra, foi colocada uma em cada lado para se adequar melhor às necessidades do usuário. Quando a tecla Caps Lock está desativada, o uso de Shift com qualquer tecla de letra produzirá a letra em maiúscula, assim como é necessária para acessar caracteres que estão na parte de cima da tecla. A tecla Shift é necessária para acessar os caracteres que estão na parte de cima do dígito. Por exemplo, a tecla onde encontramos o número 7 é usada para inserir 2 caracteres, 7 e o E comercial. Para inserirmos o E comercial, devemos segurar a tecla Shift e pressionar a tecla correspondente. Outro recurso importante é quando combinamos a tecla Shift com as setas. Essa combinação permite selecionarmos pedaços do texto. Ela também pode ser combinada com o mouse. Para isso, posicionamos o cursor no ponto onde queremos iniciar a seleção, dando um clique no mouse, e no trecho final, segurando Shift e clicando com o mouse, definindo o intervalo de seleção. Vamos ver exemplo então da utilização do Shift. Eu, como estou com o meu Caps Lock desativado, eu vou acrescentar aqui o título segurando o Shift e pressionando a letra O para produzir ela de forma que ela saia em letra maiúscula, somente o O. Sistema operacional. Agora eu vou colocar mais uma letra em maiúsculo. Linux. Essa é a forma da gente alternar letra maiúscula e minúscula sem precisar utilizar a desativação ou a ativação do Caps Lock. Outra forma que a gente pode combinar o Shift é com as setas, para a gente fazer seleção. Então eu estou aqui do lado, o meu cursor do lado direito da palavra Linux, vou segurar o Shift, vou andar com a seta para a esquerda para fazer a seleção dessa palavra. Outra forma da gente fazer a seleção é usar o Shift para delimitar o intervalo de seleção. Então eu vou clicar aqui no início, onde está o O, vou segurar o Shift e vou clicar no final, onde está o livre. Logo eu selecionei todo o meu texto. Letras acentuadas. A acentuação só será exibida quando a letra que for acentuada for digitada. Sendo assim, primeiramente o digitador tecla a tecla com acentuação e depois tecla
com a letra que será acentuada. Tecla Alt GR. Há teclas que escrevem 3 caracteres. Para acessar o terceiro caractere da tecla, como símbolo de primeiro, primeira, elevado a segunda ou a terceira potência, etc., usamos Alt GR. Observe a figura. Observação. Alt GR produz o mesmo efeito que a combinação das teclas Ctrl junto com Alt. Para exemplo da imagem, podemos usar o A elevado à segunda potência, mantendo pressionado a tecla Ctrl Alt e pressionando a tecla 2, ou simplesmente segurando a tecla Alt GR e pressionando a tecla com o número 2. Teclas de sistemas, teclas de aplicação, teclas de função e outras teclas. As teclas a seguir não são necessárias para escrever texto, e sim para acessar recursos da aplicação, controle de blocos de texto e paginação. 1. Ctrl é a tecla destinada a ser usada em conjunto com a outra, dando acesso direto a alguns recursos também disponíveis no menu da aplicação. Essa combinação é chamada de teclas de atalho. Os atalhos mais comuns serão mostrados a seguir. Algumas teclas de atalho usando o Ctrl. Ctrl e o C copia um pedaço de algum texto selecionado, seja texto, hipertexto, um pedaço de imagem ou um arquivo. Como estamos usando o editor de texto, irá copiar um texto selecionado. Ctrl e o V é o atalho para colar. Cola o texto copiado na posição em que está o cursor. Ctrl junto com o X é o comando para recortar. Recorta o texto selecionado, parecido com copiar, mas remove o texto da posição selecionada. Observação: a tecla Ctrl também pode ser combinada com o mouse para realizar seleção intercalada de texto. A tecla Ctrl, em conjunto com as setas, move o cursor pulando palavras. Tecla Alt. Quando teclada sozinha, ela acessa o menu da aplicação em diversos sistemas. No caso do Ubuntu Linux, ela exibe uma caixa para inserção de comando do sistema. Também é muito usada para completar a combinação com outras teclas. Por exemplo, Ctrl, Alt e Del, que faz com que seja apresentada uma caixa de diálogos para encerrar a sessão do usuário corrente. No Windows, essa combinação ficou famosa por reiniciar o sistema quando ele travava. Hoje, no Windows, é usada para acessar o gerenciador de tarefa e destravar aplicações. Tecla de aplicação. Quando pressionamos essa tecla, um menu é exibido. Eu gosto de chamá-lo de menu rápido. Ele exibe as funções disponíveis para um determinado contexto. Por exemplo, no Gedit, caso selecionarmos alguma palavra e pressionamos essa tecla, será apresentado um menu com as opções desfazer, refazer, recortar, copiar, etc. Tecla Super. Ela tem mais a ver com o sistema operacional e não com a aplicação executada. Possui um símbolo da Microsoft. Com um toque, ela serve para abrir o lançador do Ubuntu e quando mantemos pressionado, exibe uma dica de atalhos para acesso a aplicações do Ubuntu. Combinando ela com o valor dos atalhos, acessamos a aplicação. Por exemplo, usando a combinação das teclas Super com 1, acessamos o primeiro aplicativo listado de baixo para cima contido do menu do lançador do Ubuntu. Vamos então ao exemplo. Se eu segurar a tecla Super, vai ser exibido a numeração dos meus atalhos. Então está listado de baixo para cima todos os atalhos. Primeiro eu tenho o gerenciador de arquivos, segundo eu tenho o navegador web, o terceiro eu tenho o editor de texto, o Writer e assim por diante. Se eu segurar o Super e apertar a tecla número 1, eu tenho acesso ao meu navegador de arquivo, que é meu primeiro aplicativo. Insert. Insert muda o estado do cursor para além de incluir, sobrescrever. Não há LED
para indicar a ativação ou não da tecla Insert. Se estiver ativado e antecedendo algum caractere, o cursor ficará com aspecto de seleção de tal caractere, e caso seja digitado algo, ele substituirá qualquer conteúdo existente. Teclas Home e End. Aqui estamos tratando de duas teclas. Home vai para o início do documento, enquanto End move o cursor para o final. No caso específico do Gedit, elas movem o cursor para o início ou final da linha onde está posicionado atualmente o cursor. Page Up e Page Down. Essa dupla de teclas faz com que, em um arquivo de texto cheio, mova o cursor entre páginas. Page Down passa o cursor para a página seguinte, enquanto Page Up sobe para a página anterior. Tecla Print Screen. Quando pressionada, captura em forma de imagem tudo que está sendo exibido na tela. Uma vez combinando Print Screen com Alt, ela captura o que estiver dentro da janela da aplicação ativa. Skrylock. A tecla foi criada pela IBM e seu propósito era modificar a função das teclas direcionais. Quando o Skrylock estava ligado, as teclas direcionais rolavam o conteúdo de uma tela em modo texto sem mover o cursor, como usual. Dessa forma, Skrylock tem a função similar a Nylock e Caps Lock, isso é, habilita uma função secundária para um grupo de teclas. Atualmente, poucos programas modernos ainda utilizam o Skrylock, como o Microsoft Excel, que rola a tela sem modificar a célula ativa quando o Skrylock está ligado. Tecla Pause e tecla ESC. A tecla Pause no editor de texto não serve para nada, assim como no sistema Ubuntu. Seu propósito está mais ligado à época de práticas telegráficas. Ela pode ser usada em alguns jogos para pausar ou assim que seu computador for ligado naquela tela preta para pausar a tela, na finalidade de ler o que tem naquelas letras brancas e que passam de forma muito rápida. Já a tecla ESC serve para escapar. Por exemplo, podemos abrir algum menu da aplicação por engano. Pressionando ESC, esse menu vai se retrair, de forma que faria no caso se você clicasse em outro ponto com o mouse. Outras teclas de função, do F1 ao F14, são usadas para funções pré-definidas na aplicação. Por exemplo, é muito comum designar a tecla F1 para exibir páginas de ajuda para a utilização da aplicação, assim como F10 para acessar o menu da aplicação. Também pode ser combinada com outras teclas, como o Alt F4, que encerra a aplicação corrente. Fim. Colabore enviando críticas, sugestões, apontando erros ou elogios para rafaelrjp em gmail.com.